Evangelho de Lucas, capítulo 15. Todos acharam, vamos ler com o guia do seu Santo Bom Espírito. Jesus come com os pecadores. E aconteceu que todos os pecadores, como coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei os censuravam, murmurando: "Este saúde se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas." Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: "Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo, e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento." Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Essa passagem aqui conta a parábola da ovelha perdida. Irmãos, e para a gente poder entender o significado de uma parábola, a gente precisa entender o que estava acontecendo para Jesus Cristo contar aquela parábola. Se a gente simplesmente pegar a parábola e sair fazendo aplicações sobre a parábola, a gente corre um sério risco de interpretar aquilo que Jesus Cristo não quis ensinar, e aquilo que Jesus Cristo quis ensinar a gente não entende. Irmãos, e quando a gente olha para essa parábola aqui, fica bem claro o motivo pelo qual Jesus Cristo a contou, né? Pessoas, todos os pecadores, coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus Cristo, né? Todas aquelas pessoas desqualificadas, todas aquelas pessoas que os fariseus, os líderes religiosos, chamavam de escória do mundo, estavam indo até Jesus Cristo para ouvir aquilo que Jesus Cristo tinha para dizer. Irmãos, e é muito interessante que eles não estavam indo lá para conseguir uma casa própria, eles não estavam lá para conseguir uma carruagem nova, eles não estavam lá, né, irmãos, por interesses materiais, eles estavam lá para ouvir aquilo que Jesus Cristo tinha para ensinar. Glória a Deus. Irmãos, eles estavam aprendendo com Jesus Cristo. Isso é uma coisa que a igreja hoje se esqueceu. Nós devemos congregar, nós devemos buscar a Deus para aprender aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Glória a Deus. A gente não congrega para buscar um carro novo, a gente não congrega para buscar uma casa nova, a gente não congrega para solucionar os nossos problemas, a gente congrega, irmãos, para conhecer a Deus, para ver aqui o que Deus é, para que Deus seja revelado a nós, né, irmãos? A revelação é sobre Deus, a revelação não é sobre os nossos problemas ou sobre as nossas vidas. Então, o que levou Jesus Cristo a estar contando essa parábola da ovelha perdida foi essa condição. Conforme essas pessoas de má reputação estavam indo até Jesus Cristo, os fariseus, os religiosos, os escribas, os mestres da lei, eles estavam olhando esse tipo de coisa e eles estavam dizendo: virou bagunça agora, tá vendo? Virou bagunça. Ah lá, Jesus Cristo não vale nada, porque Jesus Cristo está andando com um monte de gente que não vale nada, né? Olha lá, como é que pode? Se fosse um homem de Deus de verdade, se fosse um Messias de verdade, não estava aí se contaminando com esse monte de gente que não presta, né, irmãos? E é muito interessante essa forma de enxergar as coisas, né, irmãos? Porque os pecadores, eles estavam indo até Jesus Cristo, e eles não estavam contaminando Jesus Cristo, pelo contrário, irmãos, eles estavam sendo libertos, estavam sendo purificados, estavam sendo transformados. Então era Jesus Cristo, irmãos, que estava transformando eles, era Jesus Cristo que estava mudando eles, era Jesus Cristo, irmãos, que estava simplesmente mudando a vida deles. E muitas pessoas vão até Jesus Cristo hoje, mas elas não mudam de
vida. Sabe, muitos crentes dizem que estão indo até Jesus Cristo, mas eles são sempre os mesmos. Sabe, irmãos, eles nunca se transformam. Eles nunca conseguem ter paz no seu coração. Eles nunca conseguem verdadeiramente confiar em Deus. Eles nunca conseguem depositar a sua esperança em Deus. Nunca conseguem depositar em Deus a confiança. Nunca conseguem enxergar aquilo de bom que Deus está fazendo. Não, muitos crentes hoje eles vão até Jesus, mas eles são sempre os mesmos. Estão sempre ociosos, está sempre murmurando. Se está saudável, está murmurando porque queria uma casa, queria um carro, queria aposentar, e queria isso, queria aquilo outro. Se está doente, está reclamando porque está doente. Mas e se for curado, vai reclamar de outra coisa. Muitos crentes vão até Jesus Cristo, irmãos, e eles simplesmente não mudam, eles continuam os mesmos. Santo Senhor. Irmãos, e a palavra de Deus, irmãos, não temos pecadores indo até Jesus Cristo, sabe, irmãos, e continuando na vida de pecado. Não temos, irmãos, pessoas depressivas vindo até Jesus Cristo e continuando em depressão. Não temos, irmãos, pessoas desqualificadas de má fama indo até Jesus Cristo e continuando a produzir má fama. Não, irmãos, essas pessoas aqui, irmãos, elas eram realmente transformadas. Era Jesus que estava mudando elas. Apesar dos fariseus estarem enxergando que as pessoas é quem estava contaminando Jesus Cristo, sabe, irmãos, a verdade é que Jesus Cristo estava purificando aquelas pessoas. E se nós estamos em Jesus Cristo, irmãos, nós temos que ser purificados também. Nós temos, irmãos, que sermos transformados também. Nós temos que ter paz em qualquer situação também. Não devemos ficar murmurando o tempo inteiro que a condição está difícil, que a luta está difícil, está acontecendo. Não, irmãos, é preciso que nós venhamos a nos alegrar por estarmos em Deus. Não importa quão difícil seja a situação. É preciso, irmãos, haver essa transformação. Não há como ir até Jesus Cristo e você continuar sendo a mesma pessoa. Se você vai até Jesus Cristo e você ainda é a mesma pessoa, isso simplesmente significa que você nunca foi até Jesus Cristo. Santo Senhor. Né, irmãos? E é muito interessante hoje, porque esses religiosos, esses mestres da lei, esses escribas, né, irmãos? Essas pessoas estão até hoje aí. Quantas vezes as pessoas vão dizer, naquela igreja lá não presta não. Aquela igreja lá não presta não, porque lá tem ladrão, lá tem adúltero, aquela igreja lá acolhe pecadores, só tem gente pecador dentro daquela igreja lá. Mas aí essas pessoas de má fama, elas entram dentro da igreja e elas estão entrando porque elas estão sendo transformadas. Mas a gente sempre tem que entender que os pecadores, eles estão vindo porque Deus está movendo o coração deles. Deus está trabalhando neles e Deus está transformando eles. Não são eles que estão contaminando a igreja. Não são eles que estão fazendo a igreja uma bagunça. Fazendo a igreja, tá vendo? Aquela igreja lá não presta porque um monte de gente que não prestava está congregando naquela igreja lá. Não, moço, é Jesus Cristo que está transformando os pecadores, irmão. Não é o pecador que está transformando Jesus Cristo. Não é o pecador que transforma a igreja, irmãos. Então, algumas pessoas vão dizer, não, mas às vezes acontece do pecador entrar dentro da igreja e continuar no pecado. Irmãos, mas as igrejas comprometidas com a palavra de Deus, as igrejas de Jesus Cristo de verdade, irmãos, elas não compactuam com o pecado do pecador. Glória a Deus, Senhor. As portas estão abertas para o pecador, está aberta, né? Mas o pecador vai ser sempre exortado ao arrependimento e se ele não aceitar o arrependimento e quiser continuar na vida de pecado, ele vai ser exortado uma ou duas vezes e vai ser convidado a se retirar do jeito que está escrito na palavra de Deus. Chame uma ou duas testemunhas aí, exorta ele, e se ele não se arrepender, fala com a igreja e expulsa ele da igreja. Que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei no meio deles. Jesus Cristo ainda confirma. Vocês confirmaram com 1 ou 2 ou 3? Então eu estou no meio deles. Mas é muito interessante que essa passagem, onde tiver 2 ou 3 reunidos, sabe, está sendo usada de maneira errada. Hoje a gente diz, não, irmãos, Deus está aqui.
Deus está aqui, irmãos, porque onde tem 2 ou 3, eu também estou aqui. Deus está aqui, mas essa passagem está falando de outra coisa. Essa passagem, onde tiver 2 ou 3 reunidos, está dizendo, ó, se o teu irmão pecar, você repreende ele, você chama a atenção dele, você leva 2 testemunhas, você mostra para a igreja, se ele não se arrepender, você expulsa ele da igreja e eu vou estar com você. Então, onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu também estarei. É nesse contexto que entra a passagem, né, irmãos? Então, é muito importante a gente usar os versículos dentro do contexto, né, irmão? Deus está no nosso meio? Deus está no nosso meio, mas esse versículo fala sobre outra coisa. Glória a Deus. Né, irmãos? E os fariseus, os líderes religiosos, eles vendo Jesus Cristo acolher aquelas pessoas, Jesus Cristo ainda incentivar que eles viessem, né, irmãos? E comer com aquelas pessoas representava comunhão. Eles simplesmente, irmãos, começaram a entrar em crise, eles simplesmente começaram a ficar revoltados, né? Os fariseus, os mestres da lei, os censuravam, murmurando: este saúde se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Então é debaixo desse contexto, irmãos, que Jesus Cristo então vai contar a parábola da ovelha perdida. E aí é muito interessante, irmãos, a gente entender o contexto aonde vai ser ensinada a parábola, porque a parábola, irmãos, ela não serve para nos ensinar, ó filho pródigo, você que está no mundo aí, volta para o rebanho de Jesus Cristo, volta para a casa de Deus. Não, essa parábola não é para isso, irmãos, porque essas 99 ovelhas aqui, que não se perderam, essas 99 ovelhas, elas não prestam, irmãos. Essas 99 ovelhas aqui, elas representam os religiosos, elas representam os fariseus, elas representam os escribas, aqueles que se achavam bons demais para precisar de um Salvador. Então a parábola, irmãos, não é para ensinar que, não é uma exortação para que o pecador volte para o rebanho, né, irmãos? Essa parábola aqui é Jesus Cristo simplesmente se usando de ironia. Jesus Cristo vai usar muita ironia, né? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? Então Jesus Cristo vai dar um exemplo para eles, ó. Quando vocês estão com as suas ovelhas no campo aí, vocês perdem uma ovelha, vocês não vão atrás delas procurar a ovelha que se perdeu? Né, irmãos? E é muito interessante porque as ovelhas, as 99 ovelhas, irmãos, elas não foram deixadas no aprisco, elas foram deixadas no campo, né, irmãos? Ou seja, elas não estavam seguras. O dia vinha ali, o pastor estava procurando a que se perdeu e as 99 estavam lá no campo, lá, à mercê de lobos, à mercê de qualquer coisa. Né, irmãos? Os religiosos, eles se achavam tão bons, que eles não enxergavam Jesus Cristo como um Salvador. Eles achavam que não precisavam de um Salvador como Jesus Cristo. Então Jesus Cristo simplesmente largou eles de lado. Bom, eu vou resgatar aqueles que estão precisando de mim, então, porque os religiosos são bons demais, eles não precisam de mim. Então, irmão, essas são as ovelhas que ficaram no campo. Quando nós achamos que já estamos caminhando com Deus, quando nós achamos que já somos bons, quando nós achamos que já estamos fazendo a vontade de Deus e a gente não faz a vontade de Deus, a gente não está em paz, a gente não está caminhando com Deus, a gente ainda está ocioso, a gente ainda está desesperado, a gente ainda está angustiado, mas acha que está em Deus, o que Deus faz? Bom, virou apenas um religioso. Deixa de lado e vamos atrás daquele que realmente precisa de um Salvador. Glória a Deus. Vamos atrás daquele que realmente enxerga a sua condição miserável. Vamos atrás daquele que realmente enxerga que é um perdido, que não pode se salvar através de si mesmo. Vamos atrás realmente de quem necessita, quem carece de misericórdia. Glória a Deus. Né, irmãos? Essa é a parábola. Quantos crentes, irmãos, parece que foram deixados de lado? Não importa quanto você explique para eles a palavra de Deus, eles estão sempre cometendo o mesmo erro, irmãos. Eles estão sempre cometendo o mesmo pecado.
Estou sempre cometendo, irmãos, estou sempre ocioso, estou sempre murmurando, estou sempre insatisfeito. Não importa quantas vezes você explique, irmãos, porque se tornaram apenas religiosos, irmãos. Religiosos, e Jesus Cristo vai deixar os religiosos de lado, porque os religiosos, eles não conseguem enxergar a sua condição miserável. Eles acham que podem sim estar nessa condição e acham que podem estar em Cristo. Né? Será que os fariseus, os líderes religiosos, toda essa elite religiosa não precisava se arrepender de nada? Será que eles viviam uma vida 100%, né, irmãos, mediante a lei de Deus, que podiam se salvar por meio das suas obras? Né, irmãos, e a resposta é claro que não, porque a palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles apenas fechavam os olhos para os próprios pecados, apenas fechavam os olhos para os próprios erros. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos para os nossos erros, irmãos. Devemos abrir os nossos olhos, irmãos, para quando nós começamos a ter sentimentos que já estão desonrando a Deus. Você não precisa dizer nada, irmão, só de você estar sentindo alguma coisa que já está desonrando a Deus, sabe, você já deve ir em busca de um Salvador. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque não adianta nós simplesmente enganarmos a nós mesmos. Né, irmãos? E a palavra vai dizer: e assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo. Né, irmãos? É interessante porque o texto bíblico vai dizer que o pastor, ele deixa os 99 e ele vai procurar a ovelha perdida até que a encontre. O versículo 4 vai terminar assim: até que a encontre. Sabe, irmãos, ele não desiste enquanto não encontrar a ovelha perdida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aqueles que Deus quer salvar, irmãos, ele vai salvar. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não tem nada impossível para Deus. Aquele que Deus quer resgatar, ele vai se resgatar. Sabe, irmãos, não tem esse negócio de mas depende do livre-arbítrio do ser humano, o ser humano que tem que decidir. Não, irmãos, depende de Deus. Glória a Deus. A graça, irmãos, ela é dada justamente porque você não merece. A partir do momento que você tiver que corresponder com alguma coisa, já não é graça mais, já não é misericórdia mais, é que você correspondeu um pouquinho e por isso Deus disse: não, irmãos, é simplesmente graça mesmo. Deus dá para você aquilo que você não merece, né? E muitas vezes as pessoas estão tentando fazer com que o pecador corresponda de alguma maneira. Sabe, irmãos, a ovelha não ajudou o pastor para ser encontrada. Não, mas a ovelha estava lá, perdida lá, e foi o pastor que teve que encontrar ela não correspondeu. Sabe, irmãos, ele não assobiava assim, ela de longe ouviu e veio. Não, ela simplesmente estava perdida, não tinha como chamar a ovelha, era uma ovelha perdida, né? Muitas vezes o evangelismo você quer fazer de Jesus Cristo o Senhor da sua vida? Sabe, irmãos, e essa é uma pergunta muito tola, porque quer você aceite ou não, quer você caminhe com Deus ou não, Ele é o Senhor da sua vida. Você respira nele, quer você aceitando Ele ou não, Ele é o Senhor da sua vida. Né, irmãos? Então não adianta simplesmente confissões positivas de que eu creio em Jesus, confissões positivas de que não, eu coloquei sim todas as coisas na mão de Deus. Não, irmãos, é preciso, você vai mostrar isso nas suas atitudes. Glória a Deus, Senhor. E nas atitudes de muitos crentes, irmãos, eles estão mostrando que não estão confiando em Deus. Estão mostrando que não acreditam que Deus está no controle de todas as coisas. Estão mostrando que não estão satisfeitos em Deus, porque quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão difíceis, eles estão dizendo: não, mas está tudo errado isso na minha vida não deveria estar desse jeito. Né, mas o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer: Deus não sabe o que está fazendo. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria muito melhor. Né, irmãos? E é claro que aqueles que verdadeiramente foram alcançados por Deus, foram transformados por Deus,
sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, mesmo as piores dificuldades vão trazer benefícios na vida dos salvos, na vida dos eleitos. Irmãos, e o pastor, quando ele encontra a ovelha, irmãos, e ele acha aquela ovelha, o que o pastor faz? Irmãos, ele fica com raiva da ovelha, que a ovelha fugiu e bate bastante na ovelha para punir a ovelha? Não, irmãos, quando o pastor acha a ovelha, ele coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo. Irmãos, ele fica alegre, ele fica feliz. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, Deus tem alegria nos pecadores se arrependendo. Glória a Deus. Deus tem alegria, irmãos, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas incapacidades, irmãos, e Deus se alegra com isso, irmãos. Porque o problema é quando nós não nos arrependemos. Glória a Deus. Irmãos, o problema é quando nós não conseguimos enxergar a nossa condição. Esse é o problema. E o pastor pegou a ovelha cheia de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Glória a Deus. Irmãos, alegria, ao invés dos líderes religiosos estarem alegres que os pecadores, as pessoas de má reputação, as pessoas de má fama estavam se arrependendo e indo até Jesus, ao invés de eles se alegrarem com isso, não, irmãos, eles estavam com raiva. Santo Senhor. Irmãos, eles estavam entrando em crise. Irmãos, quantas vezes, irmãos, ao invés dos crentes se alegrarem com os perdidos, não, irmãos, eles querem derrubar o perdido, eles querem mandar o perdido embora de novo. Santo Senhor. Irmãos, e Jesus então vai terminar: eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Você vê, essas 99 ovelhas, elas não precisavam de arrependimento. Né, irmão? Será que existe alguém que pode se salvar por si mesmo, que não precisa de arrependimento? Irmãos, é claro que a resposta é não. Jesus Cristo aqui está apenas sendo irônico. Sabe, olha, eu tenho muito mais alegria naquela prostituta ali, que se arrependeu e voltou para os caminhos de Deus, do que em vocês, perfeitos, que nunca precisam se arrepender de nada, que são santos. Irmãos, quantas vezes os crentes agem, irmãos, como se fossem pessoas que não pecam. Quantas vezes os crentes dentro da igreja agem, irmãos, como se fossem melhores do que os outros pecadores. Santo Senhor. Quando todos são carentes da graça de Deus. Glória a Deus. Quando todos são carentes da misericórdia de Deus. Glória a Deus. Sabemos quando ninguém pode se salvar por si mesmo. Glória a Deus. Então Jesus Cristo está usando de muita ironia aqui, irmãos, para ver se eles conseguem entender. É mais fácil falar para um perdido lá na rua do que falar para vocês aqui dentro da igreja. Sabe, porque vocês são bons demais, vocês são demais, né? Você está falando para a pessoa: você precisa ter paz em Deus, você precisa colocar sua confiança em Deus, você precisa se alegrar. Eu sei. Sabe, é melhor falar para um ímpio lá do mundo que falar para alguém que fala que já sabe, mas não pratica. Glória a Deus. Né, irmãos? Quantas vezes, irmãos, essa é a realidade dos crentes. Quantas vezes os crentes estão mais imitando os religiosos, os mestres da lei, os escribas, os perdidos religiosos da Bíblia, do que imitando a Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Não, eu já sei, já sabe, então dá muito mais alegria falar com o ímpio lá na rua, né? E ele se arrepender, ele vem do que falar para você já sabe, tudo que a gente vai falar já sabe. Tem que confiar em Deus. Eu sei, sabe, mas está desesperado, sabe, mas está murmurando, sabe, mas está sempre insatisfeito, sabe, mas não consegue enxergar nada positivo naquilo que Deus faz. Sabe, como sabe, irmãos? Essa é a realidade de muitos crentes hoje, irmãos. Se tornaram basicamente religiosos. Sabe, irmãos, e é muito difícil, irmãos. É muito difícil um religioso se converter, irmãos. Muito difícil. É mais fácil uma prostituta lá na rua lá se converter do que um religioso se converter. Porque o religioso, tudo que você fala para ele, ele sabe. Ele não consegue se enxergar. Ele não consegue enxergar a sua própria realidade, irmãos.
Glória a Deus. Por isso, irmãos, que o fato de nós estarmos congregando, o fato de ter uma igreja, o fato de ter que ter a igreja tem que ter uma marca, não é obrigado a ter uma marca por lei e tal, nada, tudo isso, irmãos, precisa tomar cuidado com essas coisas, irmãos, para que essas coisas não assumam o lugar que não podem assumir. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque se essas coisas se tornarem relevantes demais, irmãos, nós simplesmente nos tornamos religiosos, assim como os fariseus, assim como os escribas, assim como os mestres da lei. Né, irmãos? O fato da gente conhecer a palavra de Deus e entender como funcionam as doutrinas da palavra de Deus, irmãos, pode ser um perigo, irmãos, se você não pratica, porque você pode achar que são apenas pequenos desvios de conduta toleráveis, quando não são. Quando são desvios que mostram que você nunca esteve em Jesus Cristo, que você carece de arrependimento, que você carece de misericórdia. Né, irmãos? Por isso que a religiosidade é algo que cega os olhos e todo mundo ou é um perdido no mundo ou é um perdido religioso. Ninguém nasce na graça, ninguém nasce salvo, né? Hoje em dia as pessoas nascem dentro da igreja, nasci na graça, eu falo pronto, a igreja agora virou graça, né? Mas isso mostra o quão longe da palavra de Deus as pessoas estão. Todo mundo precisa ser chamado para a graça, quer tenha nascido dentro da igreja ou não, quer tenha nascido na melhor igreja do mundo ou não. Todo mundo precisa ser chamado para a graça, né, irmãos? E para ser chamado para a graça é preciso enxergar a nossa condição miserável, enxergar o quanto somos pecadores, o quanto somos perdidos e o quanto dependemos de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus de oração em nome do Senhor Jesus. Amém.